Na aula desse domingo, nós vamos aprender sobre a atuação do Espírito Santo no plano de redenção da humanidade. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A atuação do Espírito Santo no plano de redenção. O texto base que sustenta as nossas aulas, no caso, que sustenta a aula de hoje, se encontra em João, capítulo 16, do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar 2 versículos. Nesse caso, eu fico com João, capítulo 16, apenas o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu tenho aí 2 alertas para te dar, 2 spoilers do que vai acontecer aqui na aula de hoje. A primeira coisa que você precisa saber é que eu não vou dividir essa aula em tópicos. Eu não vi necessidade de dividi-la assim. Então, eu vou tratar a aula de hoje como um único bloco. Para que você não se perca, eu sugiro que você fique com a Bíblia aberta no texto base, já que o texto base vai sustentar a aula inteira e, inclusive, vai ditar a ordem de como essa aula vai ser tratada, tá bom? Então, eu não vou dividi-la em tópicos, não espere que apareça aqui. Eu apenas vou tratar ela em um único bloco, trabalhando em cima completamente do texto base, tá certo? Isso faz com que você fique com a Bíblia aberta e a gente acabe sendo mais objetivo, tá bom? Ah, Manuela, mas eu sigo a aula com a revista aberta. Eu sei que tem muita gente que segue essa aula com a revista aberta, tá bom? E não tem problema nenhum, aliás, é o ideal que você faça, tá? Só que nessa aula eu não vou trabalhar o tópico de número 1 dessa lição. Por quê, Manuela? Você está rebelde? Não estou rebelde. Eu não vou trabalhar o tópico número 1 porque eu privilegiei o assunto do tópico número 1 na lição de número 1, que foi a lição introdutória do trimestre. Então, se você não assistiu a aula número 1, tá? Pausa esse vídeo, vai para a lição número 1, que lá você vai entender exatamente o cerne do tópico número 1 que é tratado nessa lição. Lá você tem todas as informações e as comparações da aparição do Espírito Santo, na Antiga Aliança e agora na Nova Aliança, tá bom? Eu privilegiei lá para eu ganhar tempo aqui, já tendo certeza que você estudou lá. Então, aqui eu só vou realmente trabalhar o objetivo da aula em um único bloco, não ignorando o tópico número 1, mas não me aprofundando nele, já que eu fiz isso, eu privilegiei ele na lição de número 1, tá bom? Então, quando aparecer lá na Antiga Aliança, a Manuela não falou isso? Falei sim, só que eu falei na lição número 1 de uma forma bem mais informativa e bem mais explicada. Aqui eu apenas vou passar por ela, tá? Não a ignoro, mas não vou me aprofundar, tudo bem? Então, vamos lá. Explicado, Obrigado, moto. Explicado isso, nada impede a gente de ir direto para a introdução. Então, vamos lá. Na aula passada, você aprendeu sobre a pessoa do Espírito Santo e as características do Espírito Santo, Como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo reage, por que a gente trata o Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Na aula de hoje, nós vamos estudar, acerca da função do Espírito Santo e como essa função é executada por ele agora, no nosso momento. E principalmente
como se estabelece essa missão do Espírito Santo dentro do plano divino de redenção do homem. Manuela, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que hoje você vai entender qual é o processo que o Espírito Santo executa quando se trata da regeneração, do resgate do homem do pecado. Mas, Manuela, por que o homem precisa ser regenerado? Por que o homem vai precisar ir ser resgatado? Eu sei que você já sabe, mas é bom aí repetir. O plano divino de salvação, ou seja, o plano de Deus para que o homem retorne para ele, já tinha sido elaborado pelo próprio Deus muito antes da existência de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Deus já sabia que o homem iria pecar e que por causa do pecado o homem iria se afastar de Deus e se desviar do caminho que o Pai tinha planejado para o próprio homem. Então Deus, sabendo disso, elabora um projeto, elabora um plano para que o homem seja resgatado e volte ao convívio com o Criador, tá? Esse plano nada mais é do que o sacrifício do seu único filho, que precisava ser executado de forma perfeita para que um sacrifício perfeito fosse entregue para que o homem pudesse utilizar o caminho desse sacrifício para retornar o seu relacionamento com Deus. Esse plano de salvação, ele vai ter aí 3 agentes diretos, ou seja, 3 pessoas que vão agir para que esse plano funcione. O primeiro é o elaborador, né? É o Pai. O segundo é o Filho. E o terceiro é o Espírito Santo. Cada um desses agentes, né? Cada um desses membros aí da Trindade vão agir de forma específica para atingir o objetivo, que é o quê? Que é a regeneração da humanidade, né? O retorno do homem para com Deus. Então, quando você abre as Escrituras, você percebe que existem momentos específicos onde se tem a ação específica de uma das pessoas da Trindade. No Antigo Testamento, você tem o privilégio aí, né, o destaque do Pai. Nos Evangelhos, você tem aí o destaque do Filho. E, por último, né, quando entramos aí no tempo apostólico, nós temos a predominância do Espírito Santo, o destaque do Espírito Santo de Deus. Cada um deles vai agir em um momento específico, mas isso não significa que quando era o Pai era só o Pai. Não, quando era o Pai, você tinha o auxílio do Filho e do Espírito Santo. Quando era a predominância do Filho, você tinha ali o auxílio do Pai, a presença do Pai e o auxílio do Espírito Santo. E agora, no momento do Espírito Santo, você tem aí o auxílio do Filho e a presença do Pai. Tá bom? Então, todos eles trabalham juntos de forma indireta diante do destaque da predominância de uma das pessoas da Trindade, para que o homem seja resgatado do pecado, do caos do pecado, e retorne para a presença do Pai, ou seja, para a presença do próprio Deus. Tá bom? Então, na aula de hoje, você vai aprender exatamente qual é a função do Espírito Santo e como o Espírito Santo executa a sua missão no plano de resgatar o homem, tá? Então, vamos lá. Se você assistiu e prestou atenção na lição de número 1, você vai perceber que o Espírito Santo ele aparece em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, desde o início de tudo até o fim de todas as coisas. Tudo bem? Agora, nesse momento em que a gente vai analisar, a gente vai perceber que ele vai dominar, ele vai ser o principal personagem, o principal agente dessa atuação de regeneração, tá? O que o texto base vai nos apresentar? O texto base vai nos apresentar que Jesus agora vai retornar ao Pai. Só que quando ele retorna ao Pai, ele deixa uma promessa, ou seja, ele deixa uma garantia, que era a garantia de que viria um outro Consolador. Quem é esse Consolador? Esse Consolador é óbvio, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele já aparece. O problema é que, no passado, ele aparecia de uma forma muito pontual e temporária.
E a partir de agora, né, depois que Jesus sobe, ele vai aparecer de forma contínua e dinâmica, tá? Manuela, por que ele vai aparecer de forma contínua? Porque no passado, já disse, era de forma temporária, era de forma pontual. Então, assim, era uma necessidade, algo precisava ser resolvido, Deus ia lá, descia o Espírito Santo de Deus sobre um profeta, descia o Espírito Santo, né? Descia não, derramava o Espírito Santo sobre um profeta, derramava o Espírito Santo em um rei, ou derramava o Espírito Santo em uma pessoa, para que o povo conhecesse a vontade de Deus. Depois que o Espírito Santo executava aquele propósito, ele retornava. Então era pontual e temporário. Isso no Antigo Testamento. Agora, a gente vai falar que o Espírito Santo vai ter uma ação contínua, porque depois que ele é derramado no evento de Pentecostes, né, naquele dia de Pentecostes, quando ele é derramado, ele não vai ser derramado de forma pontual, mas vai ser derramado em cima de todos os crentes, tá? Então vai ser de forma contínua, ele vai ser derramado em todos os crentes e vai permanecer. Não é mais algo temporário, não é algo mais pontual. Agora é contínuo, ele está presente e atuando na igreja até o fim e a conclusão de todas as coisas, tá? Então agora a gente fala que a atuação do Espírito Santo é contínua, porque ele não só está disponível a todos os crentes, como ele se faz presente a todo momento. Tudo bem? Ah, Manuela, você também disse que o Espírito Santo vai se fazer presente de forma dinâmica. Por que de forma dinâmica? O Espírito Santo de Deus não é uma pessoa parada, não é algo estagnado. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que se movimenta e se manifesta. Por isso a gente costuma dizer que o Espírito Santo tem múltiplas formas, né? O que a gente vai chamar de multiforme graça. Por quê? Ele se manifesta a todo momento de várias formas diferentes, se apresenta de várias formas diferentes e de forma constante na vida do crente. Então o Espírito Santo, ele está presente de forma contínua, ou seja, a todo momento e disponível para os crentes. E ele é chamado de dinâmico porque ele está sempre em movimento e sempre em manifestação na vida do crente, na vida do cristão, tá? Então, vamos lá. Entendido isso, que o Espírito Santo de Deus ele está de forma dinâmica e de forma contínua, a gente precisa entender como ele atua, qual é o propósito dele nesse plano, como é que ele alcança o homem para o propósito da regeneração, tá? Para o propósito de alcançarmos a salvação e alcançarmos a vida. Quando o homem pecou, ele se tornou imperfeito. E por causa dessa sua imperfeição, ele foi aí afastado de Deus. E a gente sabe que a gente precisava que um caminho fosse restaurado para que de novo o homem se comunicasse com o Pai. Para que isso acontecesse, a gente precisava de derramamento de sangue inocente. Por isso que no Antigo Testamento, os primeiros cultos, né, eles vão ter sempre ali o derramar de um sangue, eles vão ter sempre o derramar de um animal para estabelecer um relacionamento. Por que isso? Porque Deus é santo e Deus ele é perfeito. Tudo que deve ser entregue a Deus deve ser feito de forma perfeita, deve ser feito de forma primorosa, porque Deus é dessa essência, Deus é a própria perfeição. Então, Deus, quando olha para o homem, ele fala assim, eu quero ter a minha criatura de volta para mim. Só que a minha criatura está cheia de pecado, ela não tem nada que ela me ofereça, não tem nada que exista no mundo que possa fazer a ligação. Por quê? Porque o mundo já está em caos, o mundo já está em pecado. Então, nada que o homem ofereça para mim vai ser o suficiente para restabelecer o nosso contato de forma contínua. Então, eu preciso de algo que mantenha o nosso relacionamento.
Então, o ponto central do plano de salvação é esse elo que mantenha um relacionamento, que possibilite um relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Então vem o Filho. O Filho vem e se coloca como oferta perfeita diante de Deus para que o homem possa ter um relacionamento de novo estabelecido com o Pai. Então, a principal função do Filho era ser o caminho, ser o elo de ligação entre Deus e o homem, tá? Por essa razão, né, por causa disso, o homem agora tem acesso a Deus e a oportunidade de resgate, oportunidade de regeneração. O problema é que o filho precisava voltar. Por que o filho precisava voltar? Olha só, a dinâmica era bem simples. O pai executava a sua função, encerrava, entrava o filho. Se você perceber, vai ter sempre um intervalo entre a aparição de a manifestação de um, e a manifestação do outro. Vamos lá, vamos perceber isso aqui? Do Antigo Testamento até Malaquias, quando você pega Malaquias, você tem um tempo de silêncio, ou seja, um tempo em que Deus se cala. Esse momento em que Deus se cala é o momento de preparação para que o Filho venha. Quando Jesus retorna, faz toda a sua missão, morre por nós, derrama o seu sangue e ressuscita no terceiro dia, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar ao Pai. Quando ele retorna para o Pai, ele tem um período ali em que fica esperando. Existe um tempo do retorno de Jesus até o dia de Pentecostes. Então, da manifestação de um para o outro, sempre tem um espaço de tempo para que haja predominância de cada um. Então, Jesus, ele encerra a sua missão, cumpre o seu objetivo, que era morrer por nós, ser o sacrifício vivo, e agora ele vai subir, ou seja, agora ele vai retornar ao Pai. Quando ele retorna, ele dá um aviso aos seus discípulos. Ele vai dizer, olha, eu tenho que subir, eu tenho que retornar ao Pai, mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou subir, mas vou preparar o Consolador, eu vou enviar o Consolador. Se eu não voltar para o Pai, não vai ser possível que o Consolador desça. Então, é bom que eu retorne, tá? Para que o Consolador seja enviado e agora vocês trabalhem ali com ele. É claro que aqui eu estou simplificando muito a linguagem. No seu texto base, você vai ver aí que a linguagem vai ser bem mais rebuscada e vai deixar bem claro, bem evidenciado a necessidade de Jesus subir para que depois o Espírito Santo desça. Aí você deve estar se perguntando, Manuela, por que tem essa necessidade de que Jesus retorne e que o Espírito Santo desça? A gente vai observar que a manifestação de Jesus era uma manifestação diferenciada. Jesus ele foi encarnado, ou seja, ele tomou a forma da matéria, ele tomou a nossa forma, tá? E como homem, Jesus tinha algumas limitações. E uma das grandes limitações era a limitação de deslocamento. O evangelho, meus amores, ele precisava ser divulgado a toda a criatura. Se Jesus permanecesse aqui, eu ia ter um probleminha de deslocamento, porque nós aprendemos por causa do nosso mundo que não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É meio impossível isso. O corpo humano não tem essa capacidade. Então Jesus precisava literalmente retornar. Por quê? Quando ele utilizou, o corpo humano, foi para cumprir um objetivo. E o objetivo era o derramamento de sangue. Se ele permanecesse aqui, os discípulos iam ficar agarrados a ele e provavelmente não se dispersariam para cumprir o objetivo que era pregar a toda a criatura. E essa pregação do evangelho precisava ser de forma dinâmica e com volume, acontecesse em vários lugares de forma expansiva, tá? Se Jesus permanecesse aqui, todo mundo, obviamente, ia ficar grudadinho em Jesus e ia acabar não se tornando extremamente dependente e não se tornando aí
expansivo, não se dissolvendo para outros lugares, não se expandindo, melhor dizendo, para outros lugares. Então o objetivo aqui é bem claro. Jesus vem, ensina ao homem sobre o reino de Deus e agora morre pelo homem, tá certo? Ressuscita ao terceiro dia, ou seja, traz de volta a sensação de vida, né? A salvação e a vida que é colocada por Deus. E agora ele precisa retornar. Ele precisa retornar para que o evangelho não fique limitado apenas a um espaço físico, mas possa aí abranger outros espaços. Então Jesus vai, eu sei que vocês vão ficar tristes, eu sei que vocês não estão gostando muito da ideia, mas eu preciso voltar ao Pai. E quando eu voltar, eu vou poder enviar o Espírito Santo para que vocês sejam aí acompanhados pelo Espírito Santo. Então, nesse sentido, não poderia ter outro consolador senão o próprio Espírito Santo de Deus, que não estava limitado à matéria, ou seja, não estava limitado à forma física e também tinha a própria essência de Deus. Então, aqui você já aprendeu que o Espírito Santo ele é dinâmico, né? Ele é ativo, ele é dinâmico. Você já aprendeu que ele agora está no meio de nós de forma constante, de forma contínua, diferente do que acontecia na Nova Aliança. E agora você entendeu por que era necessário que o Espírito Santo de Deus descesse e Jesus retornasse para o Pai. Jesus precisa retornar para o Pai porque está em forma, está em matéria, está como homem. E o homem é limitado, o corpo humano é limitado. E a palavra, o evangelho, a regeneração, um plano de Deus precisava ser divulgado de forma expansiva, né, a toda a criatura. E Jesus estando aqui, ainda como homem, estaria ali limitado às nossas limitações materiais, às nossas limitações físicas. Já o Espírito Santo, por ser Espírito, por ser aí ter a forma espiritual, não estaria limitado às nossas leis físicas e também era da própria essência de Deus. Lembre-se que a Trindade é uma coisa só, tá bom? Só que as manifestações dessa Trindade, desse Deus único, vai acontecer de 3 formas diferentes, tá? Por isso que a gente fala que é o Deus triuno, tá bom? Agora o Espírito Santo, Jesus subiu e o Espírito Santo vai descer. Antes que o Espírito Santo desça e antes que Jesus retorne, Jesus, quando conclui a sua missão ali em João capítulo 16, ele vai descrever algumas das características, alguns pontos, melhor dizendo, do ministério do Espírito Santo. E a partir de agora eu preciso que você se volte para o texto base, que nós vamos tratar exatamente dessas características para que o processo de regeneração do homem seja executado pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Jesus primeiro chama o Espírito Santo de Consolador. Independente da aplicação que é apresentada na revista de várias formas, o termo Consolador tem como expressão principal, tem como sentido de expressão principal o estar ao lado, ou seja, o Consolador é aquele que vai estar ao lado, tá? É aquele que ampara. Lembre-se bem aqui, no contexto da aplicação de João, Jesus estava se despedindo dos discípulos e ao mesmo tempo garantindo uma promessa. Que promessa era essa? O derramar do Espírito Santo. Se você assistiu a aula de número 1, eu também deixei isso bem claro, que a promessa do derramar do Espírito Santo já acontecia no Antigo Testamento. Então, quando Jesus declara que vai derramar, vai enviar o Consolador, ele está dizendo o quê? Ele está confirmando uma promessa que foi feita na antiga aliança e garantindo aos seus discípulos que o seu espírito permaneceria, seria derramado, tá? E quando ele usa esse termo consolador, dentro do contexto do texto, ele está falando, eu vou
Eu vou enviar alguém que vai permanecer ao lado de vocês. Eu vou mandar alguém que vai amparar vocês da mesma forma que vocês foram amparados, por aquilo que eu ensinava, por aquilo que eu demonstrei. Só que eu só vim só para executar isso e agora eu preciso que o Espírito Santo desça para que o resto do plano entre em ação. Então, o Consolador aqui, o sentido, a expressão mais simples para você entender por que da utilização do Consolador é porque ele vai estar ao lado, ele vai estar amparando os crentes, ele vai estar amparando os cristãos a partir de agora, logo após o retorno de Jesus para o Pai, tá bom? Então, o Espírito Santo vai aparecer muitas vezes aí retratado como o Consolador, ou seja, aquele que está ao lado, aquele que vai amparar nos momentos de dificuldade. Esse termo Consolador vai ser usado e vai ter várias traduções diferentes de acordo com o seu contexto, tá bom? A revista vai declarar aí para vocês que ele vai aparecer como advogado, que ele vai aparecer muitas vezes fazendo referência ao Espírito Santo de Deus e uma vez a Jesus no sentido de advogado, né? No sentido aí de defesa, tá? Mas eu não vou me aprofundar nesse detalhe de aplicação do vocábulo, porque o que me interessa nesse momento é que você entenda que o Espírito Santo de Deus é chamado de Consolador nesse momento de João, porque Jesus estava literalmente garantindo aos seus discípulos, garantindo aos seus seguidores que eles não seriam deixados de lado, que eles não seriam deixados abandonados e que Jesus iria realmente enviar alguém que os amparasse. Por isso o termo Consolador, tá bom? Logo depois, o próprio Jesus vai chamar, vai declarar aí o Espírito Santo como ajudador. Essa é uma característica também do ministério do Espírito Santo. E aqui eu tinha que ter feito isso um pouquinho mais à frente, mas eu faço agora. Toda vez que a gente fala de ministério, a gente está falando justamente de missão, a gente está falando de função. Então, a primeira função do Espírito Santo é consolar, é amparar, é estar ao lado. A segunda agora é o ajudador. Essa função de ajudador é a função que mais representa o Espírito Santo, tá? Por quê? Porque é da alçada dele manter o cristão, principalmente no caminho. E enquanto ele mantém o cristão nesse caminho, ele tem a capacidade de imprimir no cristão o caráter de Cristo. Ou seja, ele tem ali a função de orientar o crente, de ajudar o crente a se manter no caminho durante toda a sua jornada, até o fim da sua jornada, do começo ao fim da sua vida, a manter esse cristão ali perante a Deus de forma correta. Por isso que ele é chamado de ajudador. E também é da função dele imprimir em nós o caráter de Cristo. Ou seja, é função dele agora nos moldar durante o caminho a sermos espelho daquilo que Cristo é, a sermos exemplo daquilo que Cristo é. Essa é uma das funções do Espírito Santo. É isso que ele faz com o homem a partir do momento que o homem se converte até o fim da vida do homem. Tá bom? Por isso, por causa dessa função do ministério, de ajudador, é que ele vai ser apresentado lá em Romanos como aquele que nos sustenta na fraqueza. Ele também vai ser apresentado como aquele que nos lembra das promessas. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem como função, é a função dele, nos ajudar, primeiro, a nos mantermos na linha, ou seja, no caminho. É ele que nos ajuda a nos moldarmos ao caráter de Cristo, tá? E ele nos ajuda a lembrarmos das promessas de Deus para as nossas vidas, tudo bem? E nos sustenta na fraqueza. Vamos para a prática, que na prática vai ficar bem mais fácil. Você já reparou que todas as vezes que você está num momento muito, muito, muito difícil
e não tem ninguém ali para te ajudar, não tem ninguém para te amparar, do nada você lembra de algo que alguém te entregou, do nada você lembra de algo que Deus falou com você no íntimo, do nada você lembra de alguma coisa que pode ter acontecido há vários anos, mas do nada você lembra. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz lembrar daquilo que foi prometido por Deus. Por quê? Ele sabe, ele tem a consciência de que o tempo humano para algumas coisas nas nossas vidas pode ser extensivo demais. Então, para que o ser humano não perca suas forças durante o caminho para a salvação, durante aquele percorrer do caminho, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que Deus prometeu, da onde Deus nos tirou, para que nós não venhamos nos desviar do propósito da salvação, tá? Então, é Ele que nos faz lembrar das coisas. Então, toda vez que você lembrar de alguma coisa, lembrar de uma promessa, ou lembrar de uma palavra, tenha certeza, é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, viu? Ele é dinâmico, ele está sempre em movimento, tá? Por que que ele nos sustenta na fraqueza? Porque ele literalmente é a nossa força. É ele que nos garante, como é que eu posso expressar isso de uma forma mais clara? É ele que nos mantém, mesmo na tristeza, persistindo no caminho. Você vai ficar muito triste muitas vezes durante a sua caminhada como crente. Você vai ficar chateado, você vai se sentir fraco por causa dos ataques, tanto humanos quanto espirituais. E é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te segurar. É Ele que vai, Jesus morreu por você. Olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus tem para você. Então, ao mesmo tempo que Ele te lembra, Ele te sustenta durante essa caminhada. Tá bom? Então, essas duas aqui são funções, são expressões da função do Espírito Santo como nosso ajudador. Tá? A terceira característica ministerial do Espírito Santo é ser um ensinador, ou seja, o Espírito Santo ele nos ensina. E nos ensina ao quê? Vocês, na primeira aula, eu deixei bem claro que o Espírito Santo tem a capacidade de se manifestar de várias formas e de oferecer ao homem recursos de forma variada. Mas o maior recurso que o Espírito Santo oferece ao homem é o fato dele nos ensinar a compreender as Escrituras. Essa ajuda do Espírito Santo, ela nos mantém cientes da vontade de Deus e dos planos de Deus. Só que hoje em dia tem muita gente que acredita que por causa dessa ajuda do Espírito Santo eu não preciso mais estudar a Bíblia. E isso é um problema enorme, principalmente quando se trata de escola bíblica dominical. Algumas pessoas acreditam que eu não preciso mais ler a Bíblia. O Espírito Santo de Deus traz para mim, o Espírito Santo de Deus me ensina sobre isso. E isso é uma falha, porque o Espírito Santo ele apenas ensina um conteúdo. E que conteúdo é esse? Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, como é que o Espírito Santo vai me fazer compreender aquilo que Deus deseja na minha vida? Quais são as regras que eu devo seguir? Então não caia nessa lorota de que eu já tenho Espírito Santo, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu tenho Espírito Santo, eu não preciso mais estudar a Bíblia. Não, você precisa estudar a Bíblia porque a Bíblia ela é a fonte de conhecimento que você tem ao seu alcance sobre a pessoa da Trindade, sobre a ação das pessoas da Trindade, sobre a ação de Deus, sobre a sua e a minha vida e fora aí o mundo todo como no seu geral. Então o Espírito Santo de Deus me ensina, mas ele me ensina aquilo que eu procuro conhecer. Ele me ensina daquilo que eu procuro aprender. Quando eu não procuro ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, realmente vai ficar difícil que ele me ensine alguma coisa ou que eu venha compreender alguma coisa. Você vai reparar que todas as vezes que alguém vai pregar ou dar uma aula ou até mesmo ministrar algum curso, ele sempre vai pedir o quê? Me dá um tempo que eu preciso estudar, me dá um tempo que eu preciso buscar a Deus aquilo que ele quer.
E isso, quem opera isso em nós, quem opera o entendimento da palavra de Deus, quem opera em nós o entendimento daquilo que Deus quer, é o Espírito Santo. Então, uma das manifestações do ministério do Espírito Santo na nossa vida é o ensino, tá bom? Então, fica com isso na sua cabeça. Isso não te desobriga a estudar a palavra de Deus, tá certo? Estudar a palavra de Deus, ela é essencial para você estar preparado para executar a obra. Não caia nessa ladainha. Você, como cristão, deve conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Estudar a Bíblia, tá bom? Depois do ensino, né, que é uma das funções aí bem mais destacadas do ministério do Espírito Santo, você tem o convencer. E aqui fica a explicação do como o Espírito Santo desenvolve esse plano de resgate do homem. Convencer é a principal obra do Espírito Santo. Ah, Manuela, mas você disse que o ensino, que o ajudar era uma função que mais o representava. Sim, todas essas funções são extremamente importantes, principalmente para nós que já somos crentes. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos que ele execute essas funções nas nossas vidas. Mas para que isso esteja ao nosso alcance, nós precisamos passar por esse momento aqui, por essa função dele, que é a função do convencer. Convencer é a sua principal obra, principalmente no que diz respeito à proclamação do Evangelho e do testemunho. O Espírito Santo convence, ou seja, é ele que convence o homem de determinadas coisas que o afastam de Deus e podem levar ele ao inferno, tá? Então vamos lá. Do que o Espírito Santo me convence? Convencer alguém é chamar a atenção desse alguém para um fato, é chamar a atenção dele para alguma coisa que está errado e que precisa ser reparado. Convencer o outro é falar para ele de uma realidade, é mostrar para ele uma realidade e colocar nele a certeza dessa realidade. Então é isso que o Espírito Santo faz, é a sua principal obra, convencer o homem. E eu vou convencer o homem de quê? Aí eu peço que você dê uma retornadinha aí no texto base, que Jesus vai deixar isso muito claro. A primeira função de convencimento do homem, que é tratada no texto, é convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem que as atitudes que esse homem faz são erradas. É função do Espírito Santo apontar ao homem a sua reprovação à incredulidade e a sua reprovação ao pecado. Porque com isso ele desperta no homem a sua consciência e a sua necessidade de perdão. Então, não é o meu falar bonito que convence alguém que Jesus é o caminho e a vida. Não é a minha eloquência que convence você de que se você não tomar jeito, você vai acabar tendo um final muito ruim. Não são os meus argumentos que convencem o outro a se voltar para Deus. Quem faz essa função é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado, que desperta no homem a sua consciência, que desperta no homem a certeza de que ele precisa de perdão. E esse processo, quando o homem passa por esse início de processo, ele começa a trilhar o caminho do arrependimento. E por último, ele chega à conversão. Então, como é o processo? Primeiro, o Espírito Santo me mostra aonde está o erro, me convence que aquilo que eu estou fazendo é errado. Depois ele desperta a minha consciência. Quando ele me apresenta que aquilo que eu estou fazendo é errado, a minha consciência altamente ela é despertada, ela é chamada à atenção. Quando eu entendo que aquilo é errado e quando eu entendo que
a minha consciência também chegou à conclusão que aquilo é errado, eu chego ao resultado de que eu preciso do perdão, e não do perdão de qualquer pessoa, do perdão do próprio Deus. E aquilo vai sendo trabalhado dentro do meu coração ao ponto que eu chegue ao arrependimento. Ó, quando aquilo é trabalhado, quando eu entendo, quando a minha consciência é despertada, quando eu vejo que eu errei feio e que eu preciso do perdão de Deus, eu estou trilhando o caminho do arrependimento. E quando eu chego ao final desse caminho, eu alcanço a conversão e, consequentemente, eu consigo alcançar através de Cristo a minha salvação. Então, quem auxilia o homem nesse processo de regeneração é o Espírito Santo, não é o homem. É por isso que se pede todas as vezes que você vai ter apelo na sua igreja, que você não se movimente, que você fique em silêncio e principalmente em espírito de oração. Porque é nesse momento, nesse caso, dentro da igreja, que o Espírito Santo vai trabalhar no convencimento do homem. Para algumas pessoas esse processo é muito rápido, para outras pessoas esse processo é mais lento e muitas vezes até mais doloroso. Mas quem faz esse processo não é o pregador, não é o profeta, não sou eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos tanto do auxílio do Espírito Santo como ajudador quando nós vamos trilhar o caminho de imprimir o caráter de Cristo. Porque quando nós temos o caráter de Cristo em nós, nós compreendemos que não somos nós que fazemos alguma coisa, mas sim é o Espírito Santo de Deus que está em nós que faz. Assim eu não crio vaidade, assim eu não crio soberba, assim eu não crio inimizades, assim eu me mantenho humilde para me conservar no caminho. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus vai ser manifestado de várias formas, através de um testemunho, através de um comportamento de um cristão, através de uma palavra de um cristão, através de várias coisas, de várias formas, o Espírito Santo de Deus pode despertar ao homem para o convencimento do pecado. E aí entra o processo de conversão. Quando o homem tem a convicção, ele consegue chegar ao ponto da convicção de que ele está errado perante a Deus, né? Ele mesmo começa a entender, ele começa a delatar as suas próprias ações de pecado. Ele começa a dizer, cara, eu faço isso é errado, isso é ruim. Já viu numa pregação? Você está lá escutando o pregador tá te ensinando alguma coisa na palavra e você, eu faço isso é errado, eu não sabia que isso é errado. Isso é o quê? Isso é o Espírito Santo de Deus. Você está atento à voz de Deus, você está atento ao Espírito Santo. Logo o Espírito Santo vai trazendo à tona aquilo que você faz de errado, aquilo que é pecado, tá? E você sabe que aquilo que é contrário a Deus te leva para um final não muito agradável. Então, através desse processo, o homem vai alcançando o caminho da regeneração. E chega a um ponto que esse homem, que é esse pecador, que eu e você, somos obrigados a fazer uma escolha. E qual escolha é essa? A escolha de permanecer no caminho mau ou de trilhar o caminho com Deus, de trilhar o caminho de salvação. Todo homem passa por esse momento de escolha. O momento de seguir a Deus ou o momento de permanecer naquilo que eu acho correto. É por isso que é tão importante que
a pregação do evangelho e o testemunho do cristão sejam genuínos, sejam inspirados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós apenas somos o canal da manifestação dessa obra. Tá bom? Depois disso, convencer o homem do pecado. Depois que o Espírito Santo convence o homem do pecado, Jesus vai dizer o quê? Que ele convence o homem da justiça. Quando o homem passa por esse processo, né, ele entra nesse processo, ele vai conhecer o padrão da justiça de Deus. E que justiça é essa? A justiça do amor, a justiça do perdão e a justiça também da correção. Quando nós nos deparamos com um Deus de justiça, nós observamos que a justiça de Deus é muito íntegra, a justiça de Deus é muito firme e a justiça de Deus estabelece uma justiça que nem eu e você seríamos capazes de estabelecer. O Espírito Santo, ele convence o homem, através da justiça de Deus, da realidade do sacrifício de Jesus na cruz. A justiça de Deus foi estabelecida ali quando ele deu não só o seu próprio filho, mas um homem inocente para que morresse pelos pecados da humanidade, pelos pecados de todos os injustos. Isso é um padrão de justiça imensurável, inalcançável. Então, quando é apresentado Jesus na cruz, o Espírito Santo de Deus traz a realidade da justiça de Deus, traz a realidade do padrão da justiça do Pai, tá? E com isso, né, quando ele nos apresenta isso, ele nos faz entender algumas coisas. Primeiro, o padrão de santidade de Deus, que Deus ele é santo. E segundo, ele nos demonstra o imensurável amor do Pai, que estabeleceu justiça para aquele que era um pecador consiga ser resgatado para perto desse Deus, tá? Aí Jesus fala, para convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo, ou seja, do padrão de justiça de Deus. E agora vai falar, por último, para convencer o homem do juízo. O Espírito Santo de Deus nos convence da cruz e que na cruz houve a derrota de Satanás. O juízo de Deus vai estar sobre o mundo no momento propício. Então, duas coisas aqui o juízo trata. Primeiro, da derrota de Satanás. Quando Jesus morre na cruz, Satanás foi derrotado. Satanás não vai ter um bom fim. Então, quando você olha para a cruz, você entende que Deus é Deus de juízo e que esse juízo vai recair sobre toda a maldade, seja do homem, seja do mundo, seja de quem for, que Deus vai recair sobre a maldade de todas as coisas. Ou seja, que Deus é um Deus de juízo, que Deus é um juiz e que ele sabe julgar a maldade. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós somos convencidos de que a justiça de Deus vai recair também sobre os maus. Quando a gente fala de justiça, é bem complexo, porque literalmente o padrão de Deus não é o nosso. Então a nossa noção de justiça ela é muito limitada, mas a visão de justiça de Deus ela é ampla. Deus sonda o coração do homem, Deus sonda o coração, Deus sonda a mente, Deus sonda a intenção do homem. Então Deus sabe exatamente quem está fazendo aquilo por maldade ou quem fez aquilo exatamente por não saber ou até mesmo de forma de desconhecimento. Então Deus verdadeiramente, por ter esse conhecimento, ele é o único que pode exercer justiça e ao mesmo tempo ele é o único que pode exercer juízo.
Então, quando Jesus morreu na cruz, Deus disse o quê? Não se preocupem, Satanás já foi derrotado. Satanás foi derrotado na cruz. Satanás foi derrotado no exato momento em que Jesus morreu, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Por que ele foi derrotado? Porque na cabeça dele, a intenção dele era que o homem não tivesse oportunidade de regeneração. E quando Jesus conclui a sua missão e o seu objetivo, fica muito claro que ele foi derrotado e que ele vai ser entregue em juízo diante de Deus. E a segunda prática de juízo é o juízo de Deus sobre esse mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, que o mundo já jaz no pecado, vai morrer no pecado, vai morrer na maldade. Por quê? Porque existem homens que amam a maldade, que praticam a maldade. E a maldade, obviamente, vai ferir o justo, vai ferir o bom. E isso precisa ser julgado. Mas a única pessoa, o único poder que tem força para julgar a maldade, julgar o mundo de forma justa e correta, é o próprio Deus. Então, a função do Espírito Santo é nos lembrar que, primeiro, ele é o Consolador, ele está ali para nos amparar e estar ao nosso lado quando Jesus, a partir do momento que Jesus retorna para o Pai. Por quê? Porque precisamos estar amparados para a propagação da palavra de Deus, para termos auxílio enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Segundo, ele é o nosso ajudador. É ele que, durante a nossa caminhada com Cristo, não deixa que nós venhamos nos desviar do caminho que Jesus ensinou. Terceiro, ele é o nosso professor, ele é o nosso ensinador. Ele nos ensina acerca de Deus através da leitura da palavra. É ele que nos ensina os textos bíblicos e abre os nossos olhos para coisas e informações que naturalmente nós não nos chamaria atenção ou nós não olharíamos. E por último, o Espírito Santo é quem nos convence. E nos convence do quê? Ele nos traz a realidade do quê? A realidade do pecado, a realidade da justiça e a realidade do juízo. Então vamos lá, vamos para a conclusão? Conclusão da aula de hoje. Nessa aula, o objetivo era que você compreendesse que o Espírito Santo de Deus ele é essencial para todo crente, que ele está presente em todo lugar, tá? E que ele habita em nós. Tudo bem? E tem como função estar do nosso lado, nos ajudando, ensinando e guiando. No final, quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir compreender que quando nós nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos instrumentos da propagação do Evangelho para que ele possa cumprir a sua tarefa, a sua maior tarefa, através de nós. Que é o quê? Que é convencer o homem do pecado, conduzi-lo ao arrependimento e ao principal, conduzi-lo a Jesus, que é o único caminho de salvação. Então, essa foi a aula de hoje. Essa foi a instrução de hoje. Espero que você tenha compreendido. Caso você não tenha compreendido, por favor, não deixe de deixar nos seus comentários ou me mandar no zap qualquer pergunta. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você é da nossa igreja, você já sabe como me encontrar, tudo bem? E essa foi a aula de hoje. Peço desculpas a você se ficou engasgado alguma coisa, porque geralmente essas aulas são bem mais pesadas na hora de explicar. A gente precisa trazer muita coisa da memória para conseguir retratar para você aquilo que a ação, como ocorre exatamente a ação do Espírito Santo, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Um excelente domingo, que Deus a todos abençoe e até a próxima aula.